Olá, dia 31 de dezembro acontece tradicionalmente em São Paulo a Corrida de São Silvestre e muita gente acompanhou pela TV ou redes sociais esse espetáculo do esporte. Se você se interessou pela modalidade, nós vamos trazer dicas preciosas nesse Alesp Cidadania. Para essa conversa, eu recebo aqui conosco Bianca Vilela, que é fisiologista do esporte. Seja bem-vinda. Obrigada, Priscila. Muito obrigada aí pela oportunidade de falar de um tema tão gostoso, tão relevante e tão atual. Eu abri falando sobre a São Silvestre, né? Empolga as pessoas passando a São Silvestre. Tem gente que fala, eu quero correr também. Nossa, super empolga. Há quanto tempo temos essa corrida, né? Uma corrida muito consolidada e ano a ano as pessoas vão motivando. O avô corria ou corre, aí o pai, é uma questão até familiar. A São Silvestre ela integra muito a família, o que eu acho muito positivo, né? Quando a gente tem uma modalidade esportiva na qual a gente pode integrar a família, a gente tem um sucesso, ela se torna duradoura. Então, aquele avô que jogava vôlei, depois o pai, depois o filho, depois o neto vai jogar também, né? O esporte tem essa questão. E a São Silvestre empolga todo mundo há quantos anos, né? Você já correu? Não. Empolga, mas ainda não estou nesse nível de empolgação. Quem sabe depois do programa, né, eu mudo de ideia. É isso aí. Bom, e para quem olhou e falou assim, olha, eu quero correr, achei bacana, o que a pessoa tem que fazer? Quais são ali os primeiros passos? Porque uma corrida de rua ela não é tão simples ou você não tem os aparelhos ali de segurança, até que uma academia, por exemplo, oferece. Então, o que precisa fazer para começar? Bom, primeiro saber se o seu corpo está apto para aquela modalidade. Vamos imaginar que a corrida é uma atividade que demanda muito condicionamento cardiovascular e também a parte ali muscular, principalmente membros inferiores. Será que o seu coração está pronto para subir a Brigadeiro, por exemplo? Né? Tem um percurso ali de subida, de descida, então tudo isso vai exigir mais do seu corpo. Primeira coisa é check-up. Fazer aquele tradicionalíssimo exame de sangue para ver se está tudo ok, colesterol, porque as deslipidemias, a parte das gorduras sanguíneas, elas são muito impactantes para o coração. Então, será que seu sangue também está apto, né? Porque o nosso corpo é um aparelho. Quando a gente fala da fisiologia do exercício ou do esporte, é exatamente isso. O que acontece com o seu corpo quando você se movimenta? E é muito diferente você se movimentar aqui, por exemplo, fazer um movimento de braços, ou então sair correndo 10, 15, 20, até 42 quilômetros, como é o caso de uma maratona, não é o caso da São Silvestre, mas tem até a ultramaratona, que é acima dessa quilometragem. É claro que para iniciantes vão pensar em corridas de 5K. Que é aquela tradicional, né? A gente teremos muitas corridas, inclusive, esse ano. Então, quem está começando vai começar pela de 5K. Primeira coisa é passar no médico e entender se seu corpo está apto para aquele esforço. No cardiologista? Cardiologista. Você pode começar com um clínico geral, por exemplo. Ele vai pedir os exames básicos e aí te encaminhar para fazer os exames cardiológicos. Ele também pode fazer esse tipo de triagem. Então, primeira coisa é passar no seu médico de confiança. Cardiologista, excelente. Então, não dá para... Não. Achei bacana, final de semana, tem uma turma que se une, principalmente ali na USP, né? Tem vários grupos, no Ibirapuera também, aqui pertinho da gente, que acabam se juntando também para formar as equipes de corrida. Não dá para arriscar. Não. Nós somos criadas, né? Priscila, você vai lembrar disso, com aquela expressão de se virar nos 30. No esporte é diferente. A gente não pode sair ali correndo, achando... Porque tudo existe a questão da intensidade. Quando a gente fala de uma modalidade esportiva, a gente trabalha as intensidades. E a corrida é alta intensidade. É claro que uma caminhada é diferente. Eu falo que o que é a corrida? É quando você caminha tão rápido que você passa a correr. Então, primeiramente, passar por um médico para saber se você está apto. E os iniciantes vão começar caminhando, não correndo. Tem um período certo, um horário, um tempo de caminhada que seja seguro, né? Para depois poder correr? Por quanto tempo ele tem que se expor à caminhada? Tanto tempo do dia, daquela caminhada, certo. quanto o período que vai fazer isso. Sim. A gente vai falar da musculação também, né? Que é a base de qualquer modalidade. Mas falando da corrida, para eu me preparar para uma corrida, quanto tempo eu levo para isso? De 3 a 6 meses, para você começar a dar aqueles trotinhos e começar a intercalar caminhada com corrida. Então, antes de 3, 6 meses, esquece que você não vai correr nem 5 minutos. Eu, por exemplo, não aconselho a esse tipo de atitude.
E outra questão, né, a frequência semanal, eu diria pelo menos 3 vezes por semana. Ah, mas só 3 vezes por semana? 3 vezes por semana é bastante. Lembrando que você, depois a gente vai falar mais da musculação, se você me perguntar, e se eu tiver a oportunidade de falar também, sou muito fã, sou adepta da musculação. Esse ano eu faço 30 anos de musculação. Olha. Nossa, Bianca, mas você não é fortona. Não, eu não quero ficar fortona e é muito difícil ficar fortona, né? Sendo mulher e sendo uma mulher ali que daqui a pouco estou na casa dos 50, né, gente? Vamos lembrar que tem uma questão da idade também. Então, a musculação não serve para essa questão do fisiculturismo. Antes, o fisiculturismo no Brasil não é o tema da nossa pauta, mas é interessante falar, né? Não era tão mencionado. Hoje está em altíssima. Então, gente, lembrando, musculação não é só para isso. Musculação é a base de qualquer esporte, de qualquer modalidade e da sua longevidade. Então, você vai trabalhar primeiro esses fundamentos dentro da musculação para preparar quem? Músculos, articulações, ligamentos, nervos, tendões, para aí sim você ter um trabalho cardiovascular compatível. Aí precisa trabalhar a primeira parte muscular antes até de começar a caminhar ou dá para fazer junto? Dá para fazer junto, dá para fazer junto. Aquela pessoa que fala, não, esquece, show sedentarismo, né? Eu adoro essas metas de início de ano, porque as pessoas se dispõem a fazer coisas diferentes. E é muito legal, só que tem que fazer, né, gente? Não dá só para estar lá naquelas metas, 10 metas do ano novo. Tudo bem, vamos fazer as metas, mas elas precisam sair do papel. Então, a musculação e a caminhada, você pode iniciar as duas juntas, super indicado. É o queijo com goiabada. Você vai trabalhar coração e pulmão, na caminhada, na corrida, e a parte muscular mesmo ali, propriamente dita, na musculação. É tudo que o seu corpo precisa, não só o corpo, como o cérebro também, né? Não apenas do pescoço para baixo, como muitas pessoas relacionam a atividade física, né? A gente sempre fala, ai não, meu coração, meus pulmões, meus rins, meu músculo, até lá, aquela parte estética, legal, bacana, mas e do pescoço para cima? A gente precisa. Nós estamos num momento, eu acho que é interessante a gente mencionar isso, né? E como eu frequento muito o congresso, fora do país e tudo mais, porque a gente estuda muito essa parte há muitos anos. É novidade para o público mais leigo, mas para a gente já é uma coisa muito estudada. Qual que é a nossa maior preocupação atualmente? As demências. Se você for em uma clínica de idosos hoje, né, que a gente chamava de asilo, hoje tem outros nomes mais bonitos, que seriam residenciais para idosos, por exemplo, qual que é o grande problema? Você vai ver pessoas caminhando, capazes de pegar um copo, de comer, mas totalmente ali fora de órbita. Então, a parte mental muito degradada. E como é que a gente degrada a parte mental? Degradando também o físico. O físico aguenta, mas o cérebro ele é muito mais sensível. Ele precisa de muito mais energia e atitude da nossa parte para ele se manter ativo até os 100 anos, por exemplo. Eu não sei se nós duas vamos chegar até os 100 anos, provavelmente sim, né? Provavelmente sim, mas um bebê que está nascendo hoje, ele pode, talvez, né, a gente não é uma certeza, mas a gente acredita, nós que somos da área da saúde, nós acreditamos que essa nova geração que está chegando agora vai viver 120 anos. Olha o problema. Será que esse cérebro vai aguentar tantos maus tratos? Porque hoje a gente vive um processo de maus tratos físicos, né? Nosso próprio corpo está sendo prejudicado. É sedentarismo, é alimentação totalmente equivocada, uma quantidade de açúcar e de bebida alcoólica, assim, exponencial. Se a gente pegar mulheres, eu não estou sendo sexista, muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu quero equidade total dos gêneros, né? Mas é uma questão estatística e muito visível em restaurante, por exemplo. Pegar mulheres, antigamente, sua mãe e a sua avó bebiam, consumiam bebida alcoólica? Jamais. Não. Hoje, a nossa geração, 40, 50, 30, né, não sei sua idade, mas as meninas 20 mais, vamos chamar assim, né? Já estão ali num consumo exponencial de bebida alcoólica. O que vai acontecer? O corpo até pode aguentar. Porque um fígado, um pâncreas, pode ter problema de câncer? Pode ter uma esteatose hepática? Né? Pode, mas o órgão ele é muito resistente. Já o cérebro ele é muito mais sensível do que um órgão comum, né? Ele também é um órgão, mas ele é um órgão diferente. Ele é o comando, imagina só o comando, ele é o computador global. E aí você fica ali atirando nele o tempo todo, poxa, uma hora você vai ter problemas. E é o que a gente vê exatamente, eu sempre falo isso nas palestras, eu acho importante. Vá visitar uma clínica de idosos. E aí você vai ver na prática, ou seu avô, sua tia, a gente tem ali a galerinha do Alzheimer, né? A gente sabe que está super em evidência isso. Sim. Então você começa a entender que a pessoa caminha, ela é capaz até fisicamente de dirigir, mas mentalmente ela se torna uma pessoa incapacitada.
Antes até da gente falar um pouco mais dessa questão da saúde mental, porque faz parte também, vamos voltar para a questão da musculação, de fazer musculação mesmo, ir para academia, fazer mesmo atividade, fortalecer os músculos. Como que deve ser essa musculação? Ela precisa daqueles aparelhos, porque tem gente que não gosta de academia, do ambiente academia. Dá para fazer de uma outra maneira ou não? Dá. Pri, até assim, peço licença, porque às vezes eu fujo um pouco do assunto, porque fisiologia do exercício é um universo. Sim. Não, mas a gente vai voltar para falar dessa coisa da saúde mental, longevidade, principalmente porque a gente está num mês que fala sobre isso e tem tudo a ver, né? Pois é, então, vamos lá. É necessário você frequentar hoje em dia não se fala mais nem de musculação, é centro de treinamento, um CT de musculação, né? O marketing ele vai se desenvolvendo, vai vendendo a mesma coisa de forma diferente. Então, você precisa frequentar uma academia? Não. Quais são as vantagens de você estar numa academia? Você tem os aparelhos, são seguros. Você tem, por exemplo, formas diferentes. Se você trabalhar peitoral com um pezinho na sua casa, é uma coisa, você não tem tanta segurança. Se você tiver uma máquina aqui, ela vai limitar o movimento, então ela acaba sendo mais segura. Outra vantagem da sala de musculação é que você tem a progressão de cargas. Se você faz na sua casa ou com o peso do seu próprio corpo, que é chamado de calistenia, que é muito legal também, chega uma hora que ela se limita. Na musculação você tem ali uma progressão de cargas e a segurança. Eu acho que muitas coisas também, foi legal você ter tocado nesse ponto de, eu não gosto de musculação. Isso foi uma coisa que massacraram na nossa cabeça. Se você começar a frequentar uma sala de musculação, a probabilidade de você gostar é gigantesca. Né? Então a gente começa com esses modismos, com essas coisas de alguém falando, eu detesto musculação, pra que isso? Poxa, se você começar e sentir os benefícios, e tem o espelho também, né, que vai te deixar mais feliz. É certo que você, não é certo, mas é praticamente certo que você tenha ali um gosto pela coisa, porque é muito bom. Você se sente melhor, você consegue os resultados. Agora, a pessoa que não tem condição, porque tem um custo, né, academia. Então, a pessoa que não tem ali uma condição, por exemplo, tranquilo, vai fazer em casa, tem os aplicativos. As grandes marcas esportivas têm aplicativos, aí a gente cai na questão da segurança, né? É uma questão que você não vai ter tanta segurança, você vai estar lá sozinho, mas ok, tá tranquilo, né? Se você for ao médico, fizer seu check-up, você vai estar apto ou não para fazer. Tem os aplicativos, tem nos parques, tem turminha, você pode ali, eu gosto de dançar, então não vai fazer musculação, mas vai dançar. Vai ter, ou então a corrida, mas a corrida vai demandar a musculação, vai demandar um fortalecimento, que pode ser pilates, pode ser funcional, pode ser calistenia e pode ser a musculação, que seria a mais adequada. Eu li outro dia numa pesquisa que falava da companhia para fazer atividade física, que a pessoa acaba, além de ter mais estímulo, mais resultado. É verdade isso? Então, é verdade, porque a pessoa vai ter aderência. Então, vamos pegar, por exemplo, eu já estou há 30 anos na musculação. Eu já não gosto de treinar com companhia. É mais ou menos como jogar tênis. Quem joga bem tênis não quer jogar com iniciante. Então, em qualquer modalidade esportiva é assim. É claro que a gente integra, a gente convida os amigos, mas na hora do vamos ver, quem já está mais num nível mais elevado vai acabar treinando sozinho. Para quem está começando, isso pega muito bem, porque aquelas duas pessoas provavelmente são sedentárias, estão começando, é algo novo, vai doer. Os primeiros treinos na musculação, por exemplo, doem. Na corrida, dói. Então, você vai ter, não, amiga, eu vou, não, meu amigo. Então, você tem essa junção de interesses, né? Agora, quem já treina há muito tempo, curte treinar sozinho. Tanto a corrida, quanto o ciclismo, quanto a musculação, quanto qualquer outra atividade que não seja coletiva, né? Que seja individual. Hoje em dia tem academia nos condomínios. Sim. E dá para treinar sozinho? Você falou da questão dos aplicativos, é isso que vai poder te ajudar? Porque se você olha lá, tem um monte de aparelho e você fala, só sei a bicicleta e andar na esteira. Exato. É ideal que você tenha, hoje tem o que os professores de educação física fizeram, que eu acho muito interessante, mas a primeira peneira é saber se você está apto. Estou apto.
contratar um personal trainer que vai te orientar. Então, ele não vai estar com você em todos os treinos, mas ele vai montar a planilha, ele vai acompanhar os 10 primeiros treinos, você pode fechar com ele um valor ali mais reduzido, em grupos, em trios, em grupos de 5 pessoas. Então, você tem essas opções também, de você ter um acompanhamento não individualizado e não todo dia, mas que você tenha ali um educador físico na sua cola ali, te ensinando, né, pelo menos. Mas fazer sozinho, então, é meio perigoso também. Principalmente no início, né? Depois que você pega, que você já tem ali, depois de 1 ano, 2 anos, você já é uma pessoa, ali você já tem uma senioridade naquela modalidade. Mas no início tem que ter acompanhamento. Hoje as academias, não as de condomínio, né? Porque seria inviável, impossível, até por custo. Mas as academias, o CREF, né, que é o Conselho Regional de Educação Física, e o CONFEF, que é o federal, ele exige que tenha a presença de um educador físico ali pontualmente. A academia funciona 24 horas por dia, então coloca 3 pessoas ali para funcionar às 24. Você comentou sobre a questão da dor. E muita gente acaba abandonando a atividade física por conta da dor. Seja ali na lombar ou joelho. O que você indica em relação a isso? Para a pessoa, principalmente quem está a fim de começar a correr, né, e precisa se preparar, não desistir no meio do caminho. Começou a doer e falar, não quero mais. O que acontece? Vamos imaginar que a pessoa tenha uma lombalgia, né, que é uma inflamação na musculatura lombar. E aí ela pegue lá um treinamento no aplicativo, agachamento. Vai sobrecarregar a lombar. Então, aquele quadro que já estava possivelmente crônico vai piorar ainda mais. Por isso, a importância de alguém te acompanhando para que realmente, não, a gente vai fortalecer de um outro jeito, né? Aí ela vai te orientar. Porque a dor muscular é diferente, uma dor de lesão, de uma dor, por exemplo, de, eu fiz panturrilha e meu músculo ali doeu em função de uma microlesão. Uma microlesão é muito positiva. Por quê? O que é uma microlesão? Imagina que eu estou aqui fazendo bíceps. Poxa, eu trabalhei o meu bíceps. O que vai acontecer com as fibras musculares? Imagina que tenha uma lâmina, né, de fazer barba ali. A gente faça assim, pequenos cortezinhos naquela fibra muscular, bem tênues, bem sutis. O que vai acontecer? Eu como proteína, aquilo vai cicatrizar. Quando que é o exercício, né? Seria essa lâmina, seria o exercício, seria o estímulo. Depois eu venho, repouso, alimentação, aquilo cicatriza. Quando a fibra cicatriza, ela fica mais forte e mais infladinha, que é a hipertrofia. Você já cortou a pele em algum lugar, tomou ponto? Essa pele aqui, por exemplo, né, em mim, eu tomei um ponto aqui quando eu era pequena. E aí, sei lá, 5, 6 pontos. Essa região onde foi dados pontos em mim, ela é muito mais forte. Então, tá vendo? Quando você tem uma região cicatrizada, ela se torna mais forte. É o que acontece com o músculo. Então, estimulo, tenho ali as minhas microlesões, que são positivas, que não são lesões, são microlesões muito sutis. E aí eu como lá um bife, como frango, como tofu, proteínas vegetais. Vem a proteína, cicatriza e melhora a condição daquela fibra. Mas não é indicado, então, para quem tem algum problema na coluna ou nos joelhos, assim, começar uma atividade... Não, ainda mais a corrida. Corrida é impacto. Né? Eu preciso estar com aquela lesão. O que acontece, né, Pri? Quando eu tenho uma lesão e eu tenho dor, qual que é o grande termômetro de fazer exercício e não fazer exercício naquele momento? É a dor. Começou a doer, estou lá fazendo um agachamento. Opa, deu aquela dor. Parou. Vai trabalhar outra musculatura, ou vai para casa, vai repousar, vai buscar um ortopedista. A dor é quando você tem o break, de parar. Aqui parou. A menos que você seja um atleta de altíssimo nível, que não estamos falando provavelmente para esse público, né? Sim. Fisiculturistas, assim, super do Mister Olímpia. Aí a gente vai ter a dor como fator até de motivação. É totalmente diferente um atleta de alto nível, de alta performance, de uma pessoa que está começando. Quem está começando, não. A dor não é positiva, não é interessante, e aí sim você tem que buscar ajuda. Saiu do quadro de crise, porque a dor é um quadro de crise. Aí sim você vai começar de uma forma muito lenta e progressiva, gradualmente. Bom, agora vamos falar do benefício também para a mente, né? Você contou para a gente essa questão da demência, o quanto impacta também a questão... Por que a atividade física está ligada à demência também? Bom, são os hormônios? O que acontece? O que acontece? Eu não sei se vocês já estão sabendo, gente,
Porque, na verdade, o nosso carimbinho de doença ou não doença, do que acontece com o nosso corpo ou não, ele é ditado pelo Colégio Americano de Medicina. Não tem jeito, eles são realmente ali a grande referência mundial. Eles ainda não deram um carimbinho do sinal verde para a gente começar a falar sobre algo chamado diabetes tipo 3, que são as demências. O Alzheimer é a principal demência, a mais conhecida por nós, é o Alzheimer. O que é o diabetes tipo 3? É a resistência insulínica no cérebro. A gente fala muito de resistência insulínica do pescoço para baixo. Sim. Então, nossa, o que é resistência à insulina? Vamos só assim, traduzir de uma forma muito simples. É quando eu preciso produzir o pâncreas, né, nosso órgão que produz a insulina é o pâncreas, quando ele precisa de uma chuva, gente, é um esforço. É como se a gente colocasse o pé no acelerador do carro e andasse durante 2, 3, 5 horas a 200 km por hora. Imagina o motor. Então, esse é o nosso pâncreas hoje em dia. É muito açúcar, é muito carboidrato simples. Um PF com 20 colheres de arroz, sendo que eu preciso de 3. Então, eu tenho 7 vezes a ingestão só falando do arroz, né? Então, é muita insulina, insulina, insulina. Chega na hora H, porque a gente precisa do quê? De glicose. Então, eu como a glicose, imagina eu comi ali, vamos supor o prato perfeito. 3, para mim, né? Não estou dando dieta aqui para ninguém, mas um pouquinho de arroz integral, um pouquinho de feijão, um bife legal ali de frango, um filezinho de frango, uma saladinha. Legal, eu tenho ali um pouco de glicose, que é o que eu preciso. Aí vem uma insulininha, tranquilamente. O que é insulina? É um hormônio de transporte. Ele vai transportar o açúcar para todas as células do nosso corpo. É ele, porque não adianta, eu como, já vai entrar na célula. Não. E células totais, do cérebro, da pele. A pele também é um órgão, né? Um maior órgão do nosso corpo. Pâncreas, fígado, tudo funciona com carboidrato e a glicose. Então, é preciso da insulina para fazer essa entrada nas células. O que é a resistência à insulina? Quando eu tenho tanta glicose ali disponível, meu corpo já está tão sobrecarregado que eu vou precisar produzir 5, 6 vezes mais insulina do que eu precisaria de uma forma normal. Aí vem a resistência à insulina, né? Por isso que o pâncreas está sobrecarregado, o nosso pâncreas já não aguenta mais. Uma criança hoje em dia tem resistência à insulina, dá uma olhada. Um pacote de bolacha inteiro para um serzinho de 1,30 m, como é que vai fazer? Né? Não tem matemática ali que resista. Então, o que acontece com o nosso cérebro? A mesma coisa. 25% de tudo que a gente come, da energia de tudo que a gente come, vai para o cérebro. Então, ele tem uma entrada ali de glicose, gente, surreal. Só que ele está tão cansado, também tão machucado, que os receptores, né, eles não estão funcionando bem e precisa de muita insulina também na parte do cérebro. É a resistência à insulina. Essas falhas. Já ouviu falar que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Sim. Chega uma hora que você consolida uma demência, que hoje a gente chama de diabetes tipo 3. E é possível, então, prevenir? A prevenção é a chave. Mesmo pessoas que estejam em quadros, olha como a natureza é perfeita, né? A natureza, ela nos premia, assim, a gente que não enxerga isso. Mesmo pessoas que não estejam em quadros de resistência insulínica e pessoas que já estão com esse problema, são beneficiadas. Hoje a gente tem pessoas ali com uma glicemia de 150, 160, né? Em jejum, que seria o normal, até mais. Em jejum até 99 já não é tão bom. O ideal, uma glicemia em jejum bacana, 85, né? Que era o que a gente tinha há 20 anos atrás, a maioria da população era 85 de glicemia em jejum. Hoje, você pegar uma pessoa com 100, 102, nossa, é até difícil. Né? Muito mais do que isso. Então, o nosso corpo está trabalhando nessa questão. Mesmo pessoas nesse perfil, nossa, conseguem normalizar em 6 meses de treinamento. Nossa. E no caso, a gente fala do açúcar e até já foi constatado mesmo que o açúcar pode gerar demência. Acho que então entra nisso que você explicou. Resistência insulínica do cérebro. Porque ainda não tinham desenhado para a gente. Acho que agora ficou bem claro, né, esse desenho de como o açúcar faz mal, então, também para o cérebro, todo o corpo, sim, né? As veias, as artérias, enfim. Total. Porque o açúcar é oxidativo. Ele oxida você por dentro. Ele é terrível. O pH do nosso sangue é alcalino. Então, ele perde a característica funcional, fisiológica. Nosso sangue é alcalino, é o contrário do ácido. E o açúcar acidifica. Nossa. E o que é o ácido? Ele oxida, ele é corrosivo. Né? Por isso que os diabéticos, eles perdem muito a capacidade visual.
porque os capilares sanguíneos dos olhos são fininhos, fininhos. E vem o açúcar com esse poder de acidificar, de oxidar, e vai ali detonando, literalmente, os capilares sanguíneos e muitos diabéticos perdem até a visão. Quando a gente fala do açúcar, não é só o açúcar branco, né? Aquele que é refinado e tal. Não. Mas também algumas frutas e legumes também podem ser transformados em açúcar se forem consumidos com grande quantidade? Sempre, mas sinceramente eu nunca vi Isso já não ficar faz mal. Diabético chupando laranja ou comendo beterraba, né? Claro, sim. Por exemplo, se você pegar a beterraba, porque o que é o açúcar? O açúcar é um carboidrato. Né? Temos vários tipos ali de carboidrato. É um carboidrato. Nós temos 2 tipos de carboidrato. Os complexos, que também têm muita energia, mas lógico, gente, não nos fazem mal. Vamos categorizar. Aqui as frutas, os legumes, a gente pega os tubérculos, mandioca, inhame, cará. Maravilhoso, gente. Pelo amor de Deus, ninguém vai ficar diabético, gente, comendo banana. Podem ficar tranquilos, né? E nós temos os carboidratos simples, que aí entra macarrão, o arroz, os próprios açúcares refinados, né? Demerara também. Não vai achando que é porque é orgânico, porque é demerara e porque é mascavo. É mesmo tipo de açúcar. Ele só não é branco, só não é refinado, né? O refinado é um pouco pior, mas tem a mesma caloria, tem o mesmo poder de destruir esses capilares oculares. Então, não caiam nessa. Ai, porque é orgânico, porque é demerara, porque é mascavo. É açúcar. Né? É tão danoso quanto qualquer outro tipo ali do refinado, do cristal. Então, é tudo açúcar, tá? É coisa do marketing para vender mais caro para você. Assim, trazendo bem eu acho que até uma questão importante da gente citar. E aí vem toda a parte de ultraprocessado, que é uma dica legal para o pessoal aí de casa e para nós que estamos aqui. Ao invés de ficar contando caloria, distribua os alimentos em 3 categorias. Isso o Ministério da Saúde fez em 2014, pouca gente fala e é uma informação tão rica, tão importante. O alimento in natura, esse, gente, à vontade. Ninguém vai ficar diabético, chupando laranja, comendo mandioca, fiquem tranquilos, tá? Então é o alimento in natura, que é a laranja, que é a mandioca, que são os legumes, papapá, tudo certo. Aí vem os alimentos processados, aqui a indústria já colocou a mão. Vamos pensar uma espiga de milho in natura. Aí vem a lata de milho ou a pipoca, que é processado. Até aqui, a depender do rótulo, vai bem. Agora, e os ultraprocessados? Imagina aquele salgadinho à base de milho, aqui é ultraprocessado. É esse que eu tenho que evitar. É esse que a indústria já modificou 100%. Não tem mais nada de milho nesse salgadinho. Então, esse aqui é a exceção. Qual que é o grande problema? Nós estamos transformando a exceção em regra. Antes a gente comia o pudim de leite condensado da avó somente aos domingos. Hoje a gente come na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na sábado e no domingo. Então, qual que é o problema disso? O problema disso é a quantidade e a frequência. Estou comendo muito, 1 quilo, 100 gramas, é muita coisa. Né? E estou comendo todo dia, também é um problema. Vai comer a paçoca todo dia? Não dá. Né? A gente tem que começar o ano falando verdade. Sim. Senão a gente vai continuar patinando. É como se a gente estivesse enxugando o gelo. Eu sempre falo nas palestras, gente, é o seguinte, vamos definir bem a regra do jogo aqui, né? Eu sempre trabalhei com atleta de alta performance, então eu falo, agora eu vou ser a treinadora, esquece a palestrante boazinha. Aqui eu vou falar a verdade. A gente vai continuar enxugando o gelo, todo mundo numa frustração gigantesca, porque a gente está falando de atividade física aqui, mas a alimentação tem total correlação. Sim. Uma pessoa que se alimenta mal não vai ter força, não vai ter vontade. Não vai ter vontade de fazer uma atividade física, uma corrida, uma caminhada, uma musculação, não vai. Tanto é que, quer saber qual que é uma regrinha aqui, mais uma regrinha numérica? Nós temos 62% dos brasileiros com sobrepeso ou obesidade hoje no Brasil. Chuta qual que é o percentual de sedentários? 60%. Claro que tem ali uma galera do sobrepeso que faz atividade, mas é pouco. Sim. É pouco, né? Os números se conversam. Então a gente vai seguir enxugando o gelo, fazendo promessas de final de ano, ou a gente vai começar a executar? Porque outra coisa que eu falo também com muita recorrência, a gente faz tanta coisa chata, né? A gente paga a conta, a gente aguenta um monte de parente, vamos abrir um jogo aqui, né? Amigos, às vezes, no trabalho aqui.
né? Que às vezes a gente quer ali, né? Dá até um mata-leão na pessoa, não pode, né? A gente quer manter aqui primariedade. Então tá tudo certo, eu brinco, né? Eu brinco muito, mas é verdade. Então a gente aguenta muita coisa. E você não vai aguentar fazer uma atividade física que só vai trazer bem-estar para você? Então vamos quebrar essa forma antiga de se pensar. Ai, atividade física cansa, atividade dói, cansa. Mas o benefício que você vai ter, imagina você prevenir ali um Alzheimer. Você quer mais do que isso? E daí também, quem quer correr, quem quer treinar, não dá para manter a alimentação que tinha antes. Né? Não. Por quê? Não Olha, dá imagina conta, só. né? Sabe aquela dorzinha, que é aquela dor de facão? Tem até um nome, dor, eu nem ia falar sobre isso, é dor abdominal transitória. Que a pessoa começa a correr, começa a sentir aquela dorzinha que pode sentir no abdômen inteiro. O que é aquilo? A gente achava antes que era o diafragma, que era respirar mal, não é nada disso. É o peritônio, que é uma membrana que reveste o abdômen inteiro, começando daqui até o púbis, né? Então, o que acontece? Ele é fininho e ele sofre a pressão mecânica dos órgãos. Se você come muito antes de treinar, por exemplo, eu não sou a favor de jejum antes do treino. E muito menos de jejum intermitente. A gente pode até falar sobre isso, a minha visão. Não existem verdades absolutas, né? Mas o que acontece? Eu comi um pão, vou comer um misto quente, um copo de café com leite e vou treinar. O seu abdômen vai distender em função do processo digestivo. E aí você vai ter esse problema do peritônio, você vai sentir, você vai ter aquela dorzinha de facão também, que a gente fala muito ali, né, de forma mais lúdica, né? Mas exatamente, você não pode ter aquele, não vou comer um pastel e vou para academia. Você não vai aguentar, você pode ter uma diarreia ali no meio do treino, inclusive. Nossa. Né? Então a gente vai ter que começar. Claro que as pessoas acabam errando muito nesse início de treinamento. Isso é interessante, é história para contar, também tá tudo certo, né? Mas a partir do momento que você vai melhorando, que você vai subindo o seu score ali, na sua intensidade, no seu exercício, na sua frequência, você vai começar a comer melhor. É uma coisa muito casada. O que é o ideal, então? Né? Você já falou, não adianta tomar um café com leite, um pão e treinar. Não, você vai comer ali, por exemplo, né? Você vai comer, vai tomar um iogurtinho pequeno com um pouquinho de aveia, coisa de rápida digestão. As proteínas, elas demoram mais para digerir, né? Por exemplo, o iogurte tem que ser desnatado em função da gordura. Não é legal comer gordura antes de treinar. Mas um iogurtinho ali pequeno, aquele zero açúcar, até com uma colher de aveia, uma própria banana amassada com aveia, se quiser usar whey, né? Tem gente que também não pode, tem problema de intolerância ao whey, porque é o leite, né? A gente tem ali o soro do leite. Mas eu, por exemplo, vou muito bem com uma banana amassada e meia porção de whey. Não precisa de uma porção inteira, meia porçãozinha, você já tem energia, já está nutrida, está tudo certo. E hidratação. Hidratação total, a gente se esquece da hidratação. Ao acordar, que é uma regra de ouro para a saúde, 600 ml de água, não gelada, temperatura normal, dá meia hora, aí você começa a comer. É um santo remédio. E como se alimentar no pós-treino? O pós-treino, aí você pode caprichar mais. É interessante que você tenha todos os macronutrientes. Hoje a gente vê muito nas redes sociais a questão do fisiculturismo. Isso é um perigo, gente. Você que está em casa, que está começando, pelo amor de Deus, não vai querer comer como um fisiculturista. Os caras só comem arroz com frango. Pelo amor de Deus, e um pouquinho de azeite lá. Então, o que pensa essa galera, né? Eles batem os macronutrientes, que é proteína, carboidrato e gordura. Legal. Mas e os micronutrientes? Que seriam as vitaminas, sais minerais. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa disso. Então, você acaba ficando desnutrido em função de uma dieta monótona dessa, porque falta fibra, falta fruta, falta verdura. Eu não vejo esse pessoal comendo, por exemplo, espinafre, couve, brócolis, até eles comem um pouquinho, ele é brócolis e cenoura. É muito monótono, tudo igual todo dia, ninguém aguenta isso. Você tem que variar. Pós-treino, você tem que caprichar no carboidrato bom. Você pode comer um pedaço de batata doce, você pode se alimentar com... não, tem que ser um pão. Não, pode ser uma comidinha. Você pode pegar um frango desfiado. Frango desfiado é uma maravilha. Você faz tudo com aquilo. Você faz patê, você come com a batata doce, né, que a galera gosta muito. Mandioca, eu gosto muito mais de mandioca do que de batata doce, até pensando em questões nutricionais e saciedade. Inhame, cará, né? Você pode colocar uma gordura legal aí, que é o abacate. Pode colocar uma chia, que é fibra, também fonte de cálcio. Olha quanta coisa maravilhosa, né? Você não vai sair da corrida e ir na padaria para comer misto quente todo dia. É aí que não pode, porque tem a matemática, né? Para eu queimar 160 calorias,
na bicicleta, ou então num trotezinho, quantas calorias eu gasto? Em 20 minutos na esteira. Vamos falar da esteira que a gente está para trazer aqui nossa pauta principal. Vai, caminha aquele trotezinho, vai 7,5 na esteira, que para alguns é muito, mas para outros é pouco. 7,5, dando aquele trotezinho. 20 minutos. Quantas calorias eu gasto, Pri? Chuta. Não sei. 160. É um bombonzinho desse tamanho. Ai, meu Deus. E aquele combo das lanchonetes, que a gente não vai falar o nome, que é um hambúrguer, um refrigerante e a batata frita. Quantas calorias? 1.600. Nossa. 10 vezes mais. Ou seja, para queimar esse lanche, eu preciso de 200 minutos numa esteira. A 7,5, que não é pouco para a maioria. São 3 horas e meia. Tá vendo? Então, a gente tem que entender que, eu malho para comer. Opa, peraí. Então, você está disposta a ficar 8 horas numa academia? É isso que a gente precisa entender. Isso que é aí que a galera roda na pista também. Não sabe a matemática. Tem muita gente que vai começar também a atividade física e pensou aí na corrida achou que é bacana. Sim. Mas para emagrecer. Sim. E você comentou sobre também o jejum intermitente. Certo. Conta um pouco para a gente essa relação. Começar uma atividade física, mas pensando em emagrecer, é um bom caminho? Ou aquilo que a gente conversou até agora, começar uma atividade física pensando no futuro, o envelhecimento saudável. A gente está aí com uma longevidade maior, mas precisa ter qualidade de vida também, né? Lógico. Eu vou dar uma ótima notícia para quem quer começar a correr. A corrida, eu desconheço, tirando a natação, que é muito próxima, né? Eu desconheço algo que seja tão potente, tão poderoso quanto a corrida. Correr é sensacional, só que leva tempo, gente. Imagina que você vai correr ali durante 1 hora e você vai eliminar, sendo muito otimista, 450 calorias. Depois a gente volta para o jejum intermitente, acho legal fechar com ele. 450 calorias. Para eliminar 1 quilo de gordura, não essas dietas malucas aí que você perde músculo. Gente, eu não posso perder músculo, eu quero perder gordura, né? Para perder 1 quilo de gordura, eu preciso eliminar 8.000 calorias, em média. Né? Então, quantas horas correndo? Por volta de 16 horas correndo. Olha a matemática aí, gente, mais uma vez. Então, correr dentro de 1 mês eu consigo. A pessoa vai conseguir fazer 16 horas de corrida, quem corre. Então, legal, muito bacana. Vai eliminar aí 1 quilo de gordura, depender da alimentação. Só que o que as pessoas fazem com muita frequência? Isso a gente vê no nosso dia a dia, né? Na prática mesmo. Começam a recorrer a remédios, que agora está super na moda, a gente nem precisa falar o nome do remédio, mas são as canetas, ali que é um emagrecimento rápido, só que a cada 4 quilos, a cada 10 quilos, 4 quilos, isso já está consolidado ali em revisões internacionais, até 4 quilos é de perda de massa muscular. Gente, pelo amor de Deus, é dificílimo você recuperar essa massa muscular. Então, fuja desse tipo de medicação. Repetindo, fuja desse tipo de medicação. Você vai sair do tratamento infinitamente, não são 2 vezes pior, é infinitamente pior do que você começou. Então, a menos que você tenha ali uma necessidade muito importante, olha, se a pessoa não emagrecer, ela vai ter ali um AVC, uma coisa muito, né, como por exemplo uma bariátrica. Tudo bem, ninguém está falando que não é para fazer, mas são pouquíssimas pessoas que devem recorrer a esse tipo, né, de intervenção tão radical. E as canetas a mesma coisa, é para tratar diabético descontrolado, gente. Isso não é para emagrecer, é que usou-se o negócio para uma finalidade, né, totalmente equivocada. E aí vem a galera, além desse tipo de medicação, vem a galera do jejum intermitente. Você conhece várias pessoas, algumas pessoas que já tenham feito jejum? Elas emagreceram, certo? Sim. Elas mantiveram o peso depois de 1 ano, 2 anos? Acho que não. Não, exatamente. Por quê? Porque você não ensinou, não ensinou a pescar, você deu o peixe. O que uma pessoa geralmente faz? Ela emagrece 5, 10 quilos e vai comemorar na churrascaria. Com essa mentalidade, quando é que a pessoa vai ter um benefício estrutural? Aquele emagrecimento de verdade que ele aprendeu, como se ele tivesse ido para a escola. Vamos pegar um jovem que não quer estudar. Então, ele pega o resumo lá do livro, papapá, e ele cola. Passou na prova? Passou na prova, que é o emagrecimento rápido. Mas ele aprendeu? Não. Não. Então, é a mesma coisa essa galera do jejum, da galera das canetinhas. Eles não aprenderam o processo. Eles não estão aptos
para uma vida ali que, olha só, não, gente, pega os programas de televisão que, medida, não sei das quantas ali, papapá, depois a pessoa vai emagrecer com certeza, porque ela ficou num sistema de cárcere, só comendo salada por debaixo da mesa, saiu de lá, vai comemorar na churrascaria. Isso não dá certo. Isso é o jejum. É a proibição. Eu gosto muito do jejum para questões espirituais, então é bacana, a pessoa que acredita, vai lá. Ou então para curar uma doença gastrointestinal. Sim. Isso é muito bacana. Agora, para emagrecimento, isso não funciona e já está muito provado. Você vai deixar a pessoa ali num sistema punitivo de não comer, não comer, não comer, não comer, aquela lavagem cerebral, só que ela tem um horário que ela pode comer. O que vai acontecer? Por que ela come pouco durante o jejum? Porque o estômago dela vai reduzindo. Só que aí acabou o jejum, porque ninguém aguenta viver em jejum. Ninguém aguenta viver em jejum. Nós estamos acostumados a tomar café da manhã, tomar lanche, almoçar, tomar lanche, jantar, fazer uma ceinha. Nós estamos... Há quantos séculos a gente faz isso, gente? Pelo amor de Deus. Aí vem um médico, um fulano de tal, olha, tem que fazer jejum. Respeito. Não existem verdades absolutas. Aqui eu estou expondo a minha verdade e a minha experiência que eu vejo. Gente, eu trabalho com isso desde 1998, desde o século passado, né? Eu não comecei agora. Então, a gente tem uma experiência no assunto. Eu vejo que a pessoa termina aquilo, gente... Ela quer comer tudo, né? Tudo e mais um pouco. E aí você vai voltando. Lembrando que esse tipo de emagrecimento vai fazer você perder gordura e músculo. Então, você começa aqui, você tem uma perda, só que a sua saúde também... tem esses malefícios. Então você vai... Por isso tem o efeito sanfona e cada vez pior. Você nunca vai para cima, nunca uma espiral positiva, ascendente. É sempre uma espiral, né? Uma espiral negativa e descendente. Então esse é o problema. Enquanto a pessoa não estiver disposta a começar da forma correta, tanto na alimentação quanto na atividade física, adianta começar a treinar para o verão? Para o carnaval? Gente, não adianta, né? Talvez no carnaval de 2027. Aí, legal, bacana, vamos lá para o bloquinho de biquíni branco. Tá tudo certo, mas isso vai levar pelo menos uns 2 anos. Então, sem urgência, sem imediatismo e entendendo que o primeiro passo é saber se o seu corpo está apto para aquela atividade. Bom, quero agradecer a conversa, né? O bate-papo aqui com Bianca Vilela, que é fisiologista do esporte. Né, que trouxe para a gente dicas tão importantes e também um alerta, né? A gente pode estar pensando no agora, na estética, mas é lá na frente que a conta vem, né? E que essa conta não venha tão pesada se a gente começar a cuidar agora, né? Obrigada. Exatamente. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Até. O Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.